Olha, conforme nós comentamos ontem aqui, já estamos com o nosso Ciro Gomes, presidenciário Ciro Gomes. Ciro, 20 anos que nós estávamos no microfone de rádio, na outra rádio discutindo Sobral. Há 20 anos. Boa tarde, Ciro Gomes. Boa tarde, Isaías Nicolau, grande voz do rádio sobralense, do rádio cearense. Um prazer muito grande voltar a falar com você, porque eu sei que, conversando com você, estou falando com a imensa legião de sobralenses e de cearenses da Zona Norte, que acompanham com muito merecimento a voz confiável, séria, e que está na luta ao serviço do povo desde sempre. Ok. Deixa eu abraçar meu amigo Leônidas, ex-prefeito, deputado federal, meu amigo Veveu, prefeito de Sobral. A gente já teve uma frente lá no passado, bem antes do Ciro. Não é verdade? Verdade. Ciro, vamos fazer um pacto para a geração? Bora. Não atropelar, né? Bom para todo mundo. Tá bom? Deixa eu dar um abraço também do Cleito Carneiro, velho amigo de infância, querido amigo que eu encontrei agora com muito prazer. Ok. Meu amigo, esse país tem jeito? Tem. Nós estamos na pior crise da história moderna do Brasil. Isso se apura nas contas públicas, isso se apura no desequilíbrio da conta brasileira com o estrangeiro, mas fundamentalmente isso se apura hoje nas costas do nosso povo, com a maior estatística de desemprego dos últimos 20 anos. Já estamos em 11%, saímos de 6% há 2 anos atrás para 11%, e tudo aponta para uma taxa recorde de 14% de desemprego desse ano. Além da estatística de concordatas e falências, que hoje se chama recuperação judicial, da destruição e da queda brutal da receita pública com que se paga os serviços essenciais que já são mal e portamente oferecidos por média ao povo, na saúde, na segurança, na educação. Ciro, o que lhe parece o Michel Temer e Dilma Rousseff? Pode falar. Infelizmente, a Dilma errou muito, porque prometeu uma coisa e entrou no Deu um calote. Deu um calote, estelionato eleitoral. Não conseguiu mostrar que, sendo séria, como eu sei que ela é, eu a conheço há 25 anos, né, ela não conseguiu se dissociar do escândalo generalizado que a política brasileira manda notícia todo dia para o nosso povo trabalhador, e a recessão econômica criou essa situação, que acabou desconstituindo o mandato dela. Agora, o Michel Temer é um traidor da pátria, é um golpista, e tem compromisso orgânico com o lado mais corrupto da política brasileira. Portanto, o golpe hoje se faz em nome de alguns valores que serão o oposto do que nós estaremos assistindo. Ok. O Ciro, uma curiosidade do locutor. Qual a sua relação de amizade hoje com o senador Tasso Reis, sabe? Eu respeito, quero bem, mas eu estou muito impressionado com como o Tasso Gereissati abandonou uma coisa extraordinária dele, que era o espírito público, o compromisso com as coisas do povo, para se deixar guiar pelo ódio, apoiando coisas absolutamente contraditórias com o que ele é, um homem sério, né? Aí apoiou o Elício Oliveira, que ele sabe que é um pilantra, né? Apoiando agora o capitão Wagner em Fortaleza, que é uma coisa absolutamente incompreensível. Ele, quando ele era governador, os policiais fizeram um motim e ele mandou atirar nos policiais. Bater, não? Mandou atirar. Eu tenho os filmes todos, aliás, eu vou mostrar esses filmes. E aí agora apoiando o Wagner, cuja única característica é ter liderado um motim que fez o terror se espalhar em Fortaleza. Teve o coronel foi baleado. O coronel Mauro Benevides levou um tiro ali perto da Esplanada, em Fortaleza. E eu estava junto dele, eu estava com o Tasso na hora. Ele mandou reprimir, como infelizmente tem que ser feito, diga-se a bem da verdade. Você não pode permitir um motim, gente armada no meio da rua, fazendo a população de refém, entregando a cidade ao banditismo. Isso não existe, né? Mas o que eu digo é a contradição. E aí vem para Sobral o puro ódio, porque ele sabe, tá? Enfim, forçou a mão. Você ainda tem um pleito de gratidão, Tasso? Para o resto da vida. Respeito, admiração, bem-querer. Estou só dizendo que eu estou decepcionado. Ok. Ô Ciro, 20 anos de gestão do mesmo grupo em Sobral. Naquele tempo, Sobral estava abaixo da outra, você sabe disso. Nós damos muito, pouco, devemos muito? Não, nós devemos muito mais do que fizemos, porque até o que fizemos é pouco em relação ao que o nosso povo precisa e merece. Porque Sobral é antes e depois. Sim, mas repare, o que aconteceu é que o Cid foi comparado com o que era antes. E aí ficou essa memória de um prefeito, que de fato é um prefeito extraordinário. Depois já o Leônidas foi comparado com o Cid. Fez muita coisa, fez até mais do que o Cid, porém
a comparação com o CID já não é a mesma coisa. E o VVU agora está pagando esse mesmo preço. Deixa eu só lembrar, nós temos preocupação de não ficar com essa história de monopólio de poder. Né? Por exemplo, o primeiro Ferreira Gomes que vai ser candidato depois do CID é o Ivo. Nós fizemos questão de, inclusive, de partido. Mas isso aí é pequeno. O que Não, interessa é o grupo. Não, nós somos, é o mesmo mas grupo. O que é o grupo? O grupo é o seguinte, é todo mundo bem preparado, que tem vocação para servir, que fez da vida pública uma vocação, que não tem empresa, que não tem negócio, que luta para fazer as coisas acontecerem em Sobral. Essa é a nossa geração, que é a primeira que volta em massa das universidades para onde nós fomos estudar. Então, repare, a minha preocupação é só que a gente não caia na esparrela de achar que renovação é trocar um grupo imenso, uma equipe gigante, um projeto que tem resultados e defeitos e falhas, pelo Sapiranga, ou pelo Bola 7. Que diabo é Sapiranga? Sapiranga é porque tu é muito novo, né? É porque eu quero dizer o seguinte, não é trocar o fulano pelo Beltrano. Que tipo de renovação Sobral precisa? Quem é mais capaz de fazê-la? Quem é mais capaz de promovê-la? É possível enfrentar o drama da violência, que é talvez o maior problema hoje da cidade, sem conexões, associando-se a um vendedor de segurança privada? Vamos ter clareza. O Eunício Oliveira, que é o dono do PMDB do Ceará, é empresário que vende segurança privada. Eu pergunto a quem está nos ouvindo, pela sua inteligência, gosta de mim ou não gosta, esqueça o portador e escute só a mensagem. O Eunício Oliveira tem interesse que se acabe a violência? Se se acabar a violência, se acontecer a paz de volta, o negócio dele morre. Por quê? Porque ele vende segurança privada, sabe? Essa corpos, essa série, dos guarda-armados dele que ganha dinheiro com isso. Então, enfim, é o que está se oferecendo como alternativa em Sobral. Se houvesse uma coisa melhor, eu pensei muito. Eu estava quase decidido a nos retirar da disputa. Por conta de quê? Por conta disso. Eu não posso perder uma eleição em Sobral. É uma amargura que eu não quero viver. Eu não vou levar uma facada no meu peito da gente que eu amo, do povo, que o sentido da minha vida foi dedicado inteiramente à causa pública de Sobral, do Ceará, e eu agora não escalado numa rampa de candidatura à presidência da República, vou perder a eleição na minha cidade. Eu chego numa esquina em São Paulo, na hora que eu disser, me dê seu voto, seu patrão cabeça, rapaz, tu não ganha nem na tua cidade, vai ganhar no Brasil. Então eu não queria. Então podia perfeitamente retirar a candidatura e deixa aí. Vamos, quem sabe, depois de mim, virá quem bom me fará, que é um ditado popular. Mas aí quando eu fui conversar com os amigos, eles me mostraram que nós não temos esse direito. Eu tenho que ter esse risco, eu tenho que me entregar de corpo e alma ao povo de Sobral. Eu devo tudo ao povo de Sobral e o povo decidir, tá bom. Nós vamos entregar o nosso melhor quadro. Agora vai ter um Ferreira Gomes na área de novo, que é o Ivo. Eu tenho dito às pessoas, só por registro, o Ivo tem a mesma formação, na mesma escola, com os mesmos professores do Barack Obama, presidente dos Estados Unidos. Mesma escola, mesmos professores. O Barack Obama se formou 3 anos antes, 3 anos depois o Ivo tirou o mesmo título do Barack Obama. Preparado. Podia estar rico no escritório em Nova York, mas a vocação dele, a nossa vocação, é aqui, é nosso ninho, é a nossa casa, é o que deixa a gente feliz, é o que nos agrada. Então vamos para frente. Estamos na área, o povo vai resolver, Deus vai abençoar e vai dar tudo certo. Ok. Eu li em algum lugar que o Ivo tinha comentado que o VVU não é bem avaliado porque ele não teria feito algumas concessões, por exemplo, para a imprensa e para alguns vereadores. Como é que você avalia isso? Acho que não se dá uma declaração feliz, não. O VVU, o problema do VVU é só um, é que ele é comparado com a idealização de cidade. Então, ninguém mais vê, por exemplo, o CID fez, quantos postos de saúde? 4. Então, eu vou botar os números aqui, mas a proporção é essa. O CID fez 4, o VVU fez 20. Só que os 4 do CID não tinha nenhum, e primeira novidade, com a equipe Saúde da Família, para todo mundo, e com o VVU já não é mais novidade, já está aí, é obrigação, tem que fazer. Então, e o VVU é modesto, é simples, no caso do dinheiro, não é com a jornalista, é com publicidade. Isso sim. Mas também você tem uma terra pobre como essa, que é o que ele dizia a vida inteira. Eu faço uma propaganda na televisão, em Fortaleza, para o povo saber o que está fazendo. Rapaz, o cara bota o dinheiro na propaganda ou bota para fazer uma casinha, né, de alvenaria para uma família mais pobre? Está certo ele, paciência. Depois, é como eu digo, no dia que perder, vai ver o que perdeu. Né? É por aí? É por aí. Paciência, paciência. Volto a dizer, quem quiser vir para o poder em Sobral tem todo o direito de pedir ao povo essa oportunidade. Mas com lambança, não. Tem que vir dizer como é que vai fazer melhor, de onde é que vem o dinheiro,
quanto custa, porque esse negócio de lambança, negócio de renova, é com bola 7. Sabe quem é o bola 7 também? Também não sei o que é bola 7. Mas tem o bola 7 e o Sapiranga. O que está dizendo aqui que é uma espécie de larápio. É isso, é? É um velho larápio cearense, sobralense. Certo, tudo bem. Ô Ciro, vamos lá. Eu escuto de amigos... Nova bola 7. Eu escuto de amigos meus, não fanáticos, aquele pessoal apaixonado, rapaz, tá bom de mudar. Eu escuto isso. Mas tá bom de mudar, 20 anos, tem o vício, Sim, tem o desgaste natural. Como é que você avalia isso? Eu avalio com toda a humildade, por isso é que eu fiz essa avaliação, porque eu estava quase decidido a retirar a nossa candidatura, deixar a coisa acontecer. Só que alguém veio me cobrar o seguinte, e a responsabilidade? Pessoal, uma crise desse tamanho no mundo acontecendo, e vocês vão simplesmente, com medo de amanhã perder uma eleição, depois de ganharem tantas e tal, sair da disputa, isso é egoísmo. E eu percebi, graças a Deus, a tempo, que de fato era. Então não vamos voltar a lhe dizer, quem achar isso, acha uma coisa melhor, meu irmão. É preciso ter uma coisa melhor. Até lá, nós, a mim me parece, somos mais capazes de ajudar Sobral a se proteger dessa crise. Ô Ciro, eu já ouvi de você que o Michel Temer, o Eduardo Cunha, tem interesse na eleição de Sobral. Sim. O Tasso também tem. Tasso Gereissati, Eduardo Cunha, Michel Temer, Ernesto Oliveira, todos estão por ódio ou por medo de uma ascensão minha, interessados em quebrar a minha partida na minha cidade. Agora, eles escolheram o lugar melhor para mim, porque é a mão do povo de Sobral que vai resolver isso. E eu duvido, né, que o povo de Sobral vá segurar esse punhal nas minhas costas. Duvido mesmo. Certo. Ô Ciro, vamos voltar aqui para a conjuntura nacional? Vamos. Quem não assistiu a sua palestra ontem, um pouquinho aqui para gente? Veja, eu fiz a palestra ontem, e eu quero explicar porque que não foi um comício, porque a gente precisa, eu posso fazer comício, sou candidato a nada nesse momento, mas a gente precisava arrecadar, né, dinheiro para fazer o início da campanha. Então, nós cobramos de alguns amigos que podiam pagar, e eu agradeço muito a todos, e agradeço também, peço desculpa àqueles que não puderam pagar, não puderam ir, mas evidentemente foi uma coisa mais para quem podia pagar, para a gente juntar aí, deu quase 300 mil. Quase 300 mil reais? Quase 300 mil reais. Não, 300 mil reais. Enfim, a palestra está fazendo sucesso por aí afora. Mas repare, o que eu examino é a crise brasileira. Tem 3 ângulos, e cada um desses sozinho já seria causa bastante para termos muita preocupação. O primeiro ângulo é o estrangeiro. A crise internacional fez os preços dos produtos brasileiros cair dramaticamente. Então, o Brasil vendia uma tonelada de minério de ferro por $190, chegou a vender por 38. Vendia um barril de petróleo por 110, chegou a vender por 30. Então, nós pegamos uma queda grande nos produtos brasileiros, e todos os produtos que a gente importa, eletroeletrônico, farmácia, química, tudo isso que vem de fora, carro, etc., fora, subiram de preço. E aí você tem uma recessão econômica com inflação. Isso dá-se a segunda dimensão da crise, que é uma crise econômica interna no Brasil, que basicamente a característica mais doída é o desemprego, que hoje, como eu disse, saiu de 6 para 11 e tende a ir para 14, sendo que entre os jovens já são 1 em cada 4 jovens brasileiros estão desempregados e empurrados, né, para a violência, para a desesperança e tal. Isso é o que mais me preocupa. E a avança nunca vai ter. E terceira, a crise política. Com essa situação toda, o mundo político de Brasília está agarrado em Lava Jato, em Eduardo Cunha, em confusão de Michel Temer, golpe. Ninguém dá um de serviço para pensar e tentar resolver esse dramático. Menino perde a feio. Menino perde a feio na mesquinharia que tomou conta da política brasileira. Então, desenhada essa crise, eu dou uma pista do que teríamos que fazer para sair, que é um projeto nacional, com começo, meio e fim, que basicamente interromperia o ônus de desindustrialização que está acontecendo com o país, através de 4 grandes blocos que têm efeito irradiador sobre toda a economia: petróleo e gás, complexo industrial da saúde, complexo industrial de defesa e complexo industrial do agronegócio. O PT quebrou o país? Ajudou. Não foi o PT que quebrou, mas, infelizmente, a Dilma não teve a visão de repartir com o povo. Essa aqui é a grande questão. Quando caem os preços internacionais e o Brasil importa tudo do estrangeiro, o buraco na conta fica sem pagamento. E é isso que desvaloriza a nossa moeda, que, por sua vez, provoca inflação, carestia, que, por sua vez, provoca juro alto, que, por sua vez, provoca recessão, que provoca desemprego e queda da receita
que provoca problemas na área do serviço público. Então, e a Dilma, ao invés de dizer, atenção, meu povo, está acontecendo um problema lá fora, nós vamos ter que trincar os dentes aqui, vou precisar de vocês, ela preferiu fazer a marquetagem do deixa que eu chuto, e não sei o quê, vai lá, vote em mim que vai dar tudo certo, e infelizmente não era verdade. Ok. Ciro, prego batido e Ponta virada. Vossa Excelência é candidata à presidência da República. Eu sou, quero ser, pretendo disputar a eleição, mas, evidentemente, uma candidatura tem que ter uma certa naturalidade. Só para você ter uma ideia, Isaías, hoje nós somos, no Congresso Nacional, esses setores populares, mais progressistas, mais ditos de esquerda, de centro-esquerda, botando já a Marina dentro, que já é fronteira para a direita, nós temos que não dar 100 deputados em 500. Desses 5 partidos, 4 têm candidato hoje. Não faz sentido. Não faz nenhum sentido. E mais importante de tudo é o Lula. Se o Lula entra, ele embaralha todo o jogo. E o ódio continua e a confusão continua. Então, o que eu acho? O Lula precisa dar passagem, não precisa ser para mim, mas eu acho que o grande papel dele é dar passagem para alguém que não tenha que responder problemas de Lava Jato, que alguém que não tenha, e que ofereça ao país uma luz sobre esta confusão, né, que é o modelo de desenvolvimento do país. Como é que a gente pode equacionar, de maneira a restaurar, primeiro, a confiança, que está perdida na política pelo povo, e segundo, construir uma aliança entre quem produz e quem trabalha, em cima da qual o país pode se projetar. Por 20 anos de crescimento econômico importante. E, enfim, eu acumulei uma experiência e quero ser este candidato, mas não quero me impor. Né? Então, estou lutando... Você pode ter apoio de 2 ex-presidentes, Lula e Dilma. Posso. Pode? Posso, sou amigo deles, ainda agora estivemos... Está trabalhando para isso? Eu gostaria disso. Tem que ter claramente que... Eu acho que a gente precisa unificar o pensamento progressista do país ao redor de um projeto. E aí é o seguinte, se o Lula sai, imediatamente eu viro o candidato viável. Imediatamente, assim, instantâneo e automaticamente. Por quê? Porque ele é muito maior do que eu. Mas eu posso crescer e não ter que responder nada, porque eu me preservei. Eu não tenho um negócio. Eu, inclusive, me afastei do governo. Quando eles começaram a fazer esses conchavos, esses acordos e tal, eu denunciei. Por exemplo, o Cid, você se lembra, foi lá e meteu o dedo no nariz com o Eduardo Cunha. Eu já tinha chamado o Eduardo Cunha de ladrão lá atrás, e eles fizeram acordo com ele. E o resultado é que hoje está aí, o Lula respondendo justa e injustamente por 1000 acusações. E eu... O diabo é que se nessa altura o Lula estiver preso é de lascar. Não, mas não vai acontecer. Não vai acontecer. Ô, Ciro, vamos aqui de novo para Sobral. Em 20 anos, você acha que Sobral cresceu o que deveria ter crescido? Muito mais. É só comparar, evidentemente, que o que falta fazer é o que interessa. Então, não me leve a mal, eu não acho que se alguém tem que ter gratidão, somos nós a Sobral, é o povo de Sobral. E isso é para o resto da vida, qualquer que seja a decisão que o nosso povo, com a bênção de Deus, vai tomar. Mas se você comparar hoje Sobral com o que era, não tem comparação. Mas é possível comparar Sobral hoje com qualquer lugar do Norte, Nordeste, do Centro-Oeste e até do Brasil em certos indicadores. Economia, por exemplo, né? A proporção do desemprego aqui do lado, em Cariré, em Tianguá, e mesmo em Fortaleza, é muito maior do que em Sobral. O nível de acesso precário, com dificuldade, com defeitos, mas o nível de atenção básica de saúde de Sobral, hoje, estatisticamente, é 100%. Hoje, a matrícula em Sobral é 100% e o melhor IDEB do Brasil. Ou seja, é a menor mortalidade infantil do Brasil, 7,4%. Isso não é conversa fiada. Não, é só apurar, são dados oficiais. Agora, isso não vale nada. Não vale nada. Tá certo? O que não pode é a lambança ficar num papo furado aí. Renova Sapiranga. Percebe? Tudo bem. Ok. É pouco, está errado, tem defeito, e eu vou fazer assim, vou fazer diferente, e o dinheiro vai vir daqui, e quanto custa a equipe de saúde da família, e quanto custa o crédito. Eles vão ser obrigados a jogar limpo. Não todos, né? Todos os candidatos. Todos, né? Não estou falando de um nem de outro, não. Meu amigo, está aqui a minha proposta, o dinheiro vem, vou fazer. Vem daqui e tal. Porque, repara, a Prefeitura de Sobral tem uns 15 milhões livres para investimento por ano. Nós estamos investindo aqui 250, 300 milhões. Praticamente todo ano. Por quê? Porque a gente tem conexões, tem projeto,
e vamos lá, e não sei o que e tal. Conjunto habitacional ali. Se incluir esse aí, tá? Se incluir esse conjunto habitacional, sim, só ele é 250 milhões. Pois é, só esse, como é que chama ali o Nova Caiçara. Residencial Nova Caiçara. Aí então tá zangada, porque tem razão, aí tem umas gangues, tem não sei o que, aparece, ou seja, resolve o problema, aparece outro. Tá tudo certo. E a nossa tarefa é se agarrar com o problema. É dar no problema até resolver. Não é negócio de empurrar a culpa para ninguém, nem coisa nenhuma. Nós temos a obrigação de fazer uma proposta. E o povo vai ver quem é mais capaz. Porque aí sim, quem já trabalhou, acho que tem uma certa moral para obrigar quem nunca deu um dia de serviço ao povo e quem vive, por exemplo, de vender educação particular. Por uma fortuna, sem nenhum compromisso com qualidade. Tu acha que alguém que vende educação particular pode ter compromisso com a educação pública? A educação pública gratuita. Eu trouxe a faculdade de medicina, trouxe a faculdade de direito, ajudei a UVA a contratar 270 mestres e doutores quando eu fui governador, trouxemos odontologia, trouxemos o Cefet e não sei o quê, papai. Eu quero uma universidade federal para Sobral, estou brigando por isso, acho que mais cedo ou mais tarde eu consigo e tal. Tu acha que alguém que vende educação privada por uma fortuna, sem nenhum compromisso que o garoto que sai dali tenha condição de ser profissional, porque é só mercadoria. Tem algum compromisso em dar ao filho do trabalhador a educação pública que preste? Não há a menor chance, isso é uma questão do raciocínio. E aí junta uma montanha de dinheiro, assim é moleza. E se ajunta com o Eduardo Cunha, e se filia ao PMDB, que é tudo de ruim, e se associa ao Eunício Oliveira, que está na Lava Jato, que não sei o que e tal, e pronto. Esse cara que vai ser a Renova Sobral, Olha, o blog Ciência Boy está ao vivo, fazendo a transmissão aqui da entrevista com o presidenciável Ciro Gomes. Ciro, faça só o seguinte, comente sobre os possíveis adversários do Ivo, né? E, não sei, se eu sou mal educado, encontre uma virtude nele, uma, duas, três. Virtude, por exemplo, Moses. Uma virtude é o seguinte, eu a favor de todo mundo que abraça a vida pública já merece uma consideração, uma respeitabilidade. O problema do Moses é que ele entra de mau jeito. Ele, por exemplo, para conseguir a faculdade de medicina, o Cid era o maior homem do mundo. O Cid era ministro, eles estavam lá, bajulando, o pai dele dizia que votava no Cid, não sei o que e tal. No dia que o Cid vira as costas, ele muda de partido, se filia, se acerta com o Eduardo Cunha. Assim é moleza. Percebe? Então, um garoto muito ambicioso, tem a virtude de ter entrado na vida pública, mas acha que pode comprar tudo com dinheiro. E quem joga dinheiro desse jeito na política, com mal. Talvez ele aprenda como nós aprendemos. Nós já perdemos a eleição de Sobral. O meu governador, quer dizer, quando eu fui candidato a prefeito de Fortaleza, o responsável de ser candidato, nós lançamos o Padre Zé com o Cid, muito jovem, e perdemos a eleição. Perdemos a eleição quando eu era governador, lançamos o Pimentel e perdemos a eleição. E eu nunca deixei de amar Sobral, de querer bem a Sobral, de lutar por Sobral, de fazer de Sobral o sentido superior da minha vida, porque eu vou voltar para... Está bem pertinho de eu me aposentar, vai ser minha última eleição essa. Não, eu vou disputar a última eleição agora. E eu não vou sair da política, eu vou ajudar jovens e tal, que é o que me preocupa mais. O Roberto Cláudio é um jovem que nós damos uma oportunidade, o Camilo é um jovem que nós damos uma oportunidade. Enfim, é o que eu procuro fazer. Diferente do próprio do Tasso, que está sozinho. Tem que apoiar essas figuras que não tem nada a ver com ele, porque não deu passagem, que é o que eu faço. E aí, eu venho nesse momento para aquela decisão. Bom, você está pedindo uma opinião. Eu acho que é um jovem que pode ser uma coisa importante para Sobral, mas neste momento entra errado. Entra fazendo do dinheiro uma linguagem, e quem rasga dinheiro pode acreditar, vai roubá-lo em algum lugar. Guimarães. Esse tema eu não conheço. É uma coisa impressionante, como eu não conheço. Eu nunca cumprimentei, não falo com todo mundo e tal, porque nunca encontramos, nunca conversamos, é uma coisa engraçada. Mas esse tem uma legitimidade, qual seja, ele é o que nos antagonizou oportunamente. Eu tenho mais respeito. Foi por uma peinha de nada. Não, e nos antagonizou oportunamente. No auge, o Cid governador e tal, ele ficou contra, não foi para a sombra, não fez acordo e tal, e agora mesmo foi pressionado de todo tipo, me dizem que ele foi pressionado e resistiu. Então eu tenho mais respeito e ele tem mais legitimidade, porque ele não chega comprando a consciências, ele chega com trabalho, com a negação do nosso projeto, e tem um candidato do PSOL, né,
que eu também não conheço, Professor, mas espero Ferreira. conhecer proximamente, porque eu tenho grande simpatia pelo PSOL como uma expressão de intransigência, essa sim, respeitável, né? No Brasil, por exemplo, o PSOL teria todas as razões, e mais algumas, para ficar contra o PT, porque, pelo contrário, o PSOL foi para a linha de frente da luta contra o golpe por puro amor à democracia, por puro espírito público, por puro compromisso com a população. Portanto, salve o candidato do PSOL, né, que se alguém quiser mudar, mesmo, aí está uma coisa legítima. Né? Aí está uma coisa legítima, muito melhor do que um aventureiro endinheirado, cujo objetivo é meter a mão no dinheiro da prefeitura para se ressarcir da fortuna que está distribuindo para comprar consciência. Em 96, quando a gente conversou aí no microfone, eu perguntei, e agora? Volta a Sobral? Eu volto para Sobral, de malas e bagagens, arregaçar as mangas e visitar meus amigos na sede e nos distritos. A mesma coisa vai acontecer agora? Vai. É minha obrigação moral. É evidente que eu tenho obrigações tremendas. Eu saí de madrugada de São Paulo, tinha feito uma palestra em Joaçaba, no interior de Santa Catarina, tinha chegado de Washington, fiz uma palestra no Conselho Atlântico e tenho que correr, vou quarta-feira a Porto Alegre, mas vou fazer base em Sobral, porque eu quero ajudar o nosso povo a escolher esse caminho e não quero nem sonhar, né, volto a te dizer, com a ideia de perder em Sobral para um aventureiro. Seria uma frustração do tamanho do mundo. Seria uma facada no meu coração a ponto de me desestimular de seguir lutando na política. Porque, repare, se eu não consigo fazer a minha gente, que me conhece, né, confiar de que há um projeto em execução, volto a dizer, como é que eu chego em São Paulo, viro uma esquina de meu irmão, me arruma um voto, acaba de dizer, vai pedir voto na tua terra, rapaz, tu perdeu na tua terra, vai ganhar aqui. Percebe? Tudo bem, pode acontecer. Enfim, eu vou cumprir minha obrigação, mas eu, antes de mais nada, vou pedir ao povo de Sobral essa oportunidade para que a gente Com qual discurso? Um projeto novo, com começo, meio e fim, dizendo de onde é que vem o dinheiro, quais são as metas, como é que a gente vai enfrentar de forma inovadora esse drama da violência. Enfim, não vamos deixar que as diretorias de escola sejam entregues aos cabos eleitorais, como é a prática do PMDB. Não vamos deixar que a saúde pública, o pós-saúde, seja entregue aos cabos eleitorais, que obrigando as pessoas a pedir senha, como era no passado, para vereador, para cabo eleitoral, para poder ter uma consulta. Enfim, vamos andar, vamos propor, vamos ouvir, né, a população, o que eu tenho dito ao Ivo. Ele é o mais jovem, é o mais, está pronto, tem espírito público, tem decência e vai ter que fazer uma grande administração de Sobral. O desafio dele é fazer uma grande administração, inclusive para eu citar por aí afora como é que a gente faz. Sobral é assim. Tá? Meu amigo, como é que a gente também diminui a incidência da violência, meu amigo? Olha, se fosse governante hoje, eu sairia, a polícia tem que ter, polícia, etc, etc, mas eu iria na casa de cada jovem de 13 a 18 anos e ia trazer todos eles para um programa complexo de educação integral, de esporte, de cultura, de lazer e de renda. Porque é aí que está o genocídio. A grande população tem medo do assalto, que é muito desagradável mesmo. A senhora está andando e aí uma pessoa bota um revólver, toma um celular, aquilo pode matar uma pessoa por uma bobagem e tal. Esse é o grande pavor da população. Mas o morticínio é entre os jovens, e entre os jovens pobres, entre os jovens negros, entre os jovens caboclos. Por que isso? Por que isso? Isso é o que eu estou me perguntando. O Ivo fez um grande trabalho, vamos divulgar os resultados agora, junto com o Roseno, que é do PSOL, eles fizeram um grande levantamento. E assim são conclusões importantes. Só para você ter uma ideia, em Fortaleza, estava conversando com o Roberto Cláudio, justamente para a gente colocar no programa dele isso. Em Fortaleza, os jovens que têm essa característica e que estão nas comunidades onde 80% das coisas acontecem, essa condição 3.800. Com a prefeitura como Fortaleza, pegar esses 3.800 e botar no colo, sabe? Tomar conta, carinhar, dar a eles uma perspectiva fora da violência e do crime, é perfeitamente praticável. Se Fortaleza tem 2.500.000 e é 3.800.000, Sobral tem 200.000 habitantes, deve ser 1.000. 700, 800, dá para fazer. E nós vamos tentar propor uma novidade nessa área. Ok. Ou se uma pessoa chega para mim e diz assim, rapaz, você pensou na bola, de repente ele criou um deputado estadual e um deputado federal contra a pessoa dele. Ele criou o Cabo Sabino e o Capitão Vale.
valorizou demais. Como é que você reage? Eu sou franco, sou sincero, e eu não sou uma pessoa que diminui ninguém. Se eu gosto de você, eu gosto de dizer, Isaías, eu lhe admiro. Se eu gosto de você, eu não costumo mandar recado e dizer, Isaías, eu não gosto de você. Isso pode ser um defeito. Isso pode ser um defeito. Aí o seguinte, os caras fizeram a cidade inteira de Fortaleza de refém das gangues para explorar eleitoralmente esse terror para gerir. Aí faz o quê? Só porque eu sou um cara... Eu sou nada, sou um cearense que a vida sorriu, mas eu fui educado aqui, ó. Professor Arruda ali, fiz o meu primário, ginásio foi no colégio estadual, fiz 2 anos no Sobralense e fui para Fortaleza, tirei o primeiro lugar no vestibular, graças à educação que eu tive aqui em Sobral. E eu não mudei isso, não. Não sou nada, entendeu? Eu sou um lutador. Aí a negada lá fora, daqui e tal, diz que eu for bocudo, que eu falo do jeito. Por quê? Porque eu fui criado aqui. Quando a gente chama um cabo de fela da puta aqui, a gente chama de fela da puta porque chama de fela da puta, entendeu? E aí, assim, tudo bem, o elegante, o cabo que vai ser importante, não pode falar fela da puta, tá bom. Quando eu for importante, quando eu tiver uma responsabilidade, eu não falo. Mas agora, fela da puta é fela da puta. O que é que eu digo de um cara que rouba o dinheiro que falta na saúde do povo? E eu estou vendo isso acontecer, eu sei o nome dele. Aí eu vou chamar de Vossa Excelência, eu já chamei, mas não quero mais. Então, repare, pisei na bola, ok, mas identifiquei com a população que quis escolher ou não, porque, vamos ver, quem tinha razão. Agora estão aí, as milícias estão aparecendo, o PCC está instalado no Ceará depois dessa confusão. Se você pegar, faça você que é um grande repórter, pega a estatística de homicídio do Ceará, vem mês a mês, até o dia da greve. Do dia da greve para frente, veja o que aconteceu com a taxa de homicídio. Veja se é por acaso. Eleição em Fortaleza. Está ruim para o Roberto Cláudio? Não, tá nada. Vai ser uma vitória linda. É o maior prefeito da cidade de Fortaleza. Mas você é muito otimista. Meu irmão, eu sou otimista, mas eu também tenho pesquisa, eu vejo as coisas. Né? E o Roberto é o maior prefeito da cidade de Fortaleza. Disparados. Eu fui prefeito de Fortaleza. Estou te dizendo, o último prefeito que fez alguma coisa em Fortaleza foi o Juraci. O Roberto fez 10 vezes, 20 vezes mais em 3 anos. Eu vou te dar um número. Nos últimos 12 anos, 3 prefeitos que antecederam o Roberto Cláudio foram construídos 2 postos de saúde. Ele fez 20. Sabe quantas UPAs tinha em Fortaleza? Nenhuma. Nós fizemos 12. E todo mundo atingiu 2 milhões de usuários já. Então, é 1 milhão de pessoas que foi à UPA e foi atendida, que antes ia bater no IJF, sabe lá se ia ser tratado, não sei o que e tal. Enfim, é uma obra. A educação era o último. É o último lugar do Ceará, o FONA, né? A educação já subiu aceleradamente. Tinha uma escola de tempo integral, agora tem bem umas 15. Enfim, é um grande prefeito. Obra de mobilidade, então, nem se fala. Fortaleza, há muitos anos, entra 6 mil carros por mês e ninguém. As ruas da década de 50 era igual. Ele está fazendo tudo. Agora, dos faixas exclusivas de ônibus, o camarada ganha 8 horas por semana para ficar em casa, para dar um beijo no filho, para cuidar da mulher. Tudo porque as faixas de ônibus estão mais velozes do que as faixas do carro do rico. Tudo isso funciona. As pessoas estão vendo. O Capitão Wagner é um candidato em potencial. Sim, claro, a Luiziane Lins é uma candidata em potencial. Sim, todos são. O Heitor Ferrer também é importante. E tal. Não é uma questão que vai ser barbada, não. Estou só lhe dizendo que o Roberto Cláudio deve ganhar a eleição no segundo turno, vai ganhar no primeiro, mas deve ganhar a eleição no segundo turno com relativa segurança. Em relação a Sobral, os números de Sobral, a administração Veveu? Não, o Veveu é avaliado de forma polêmica. Né? O Veveu tem um lado positivo, um lado negativo, né? E tem um grande irregular. Eu estou no lado positivo, porque eu sei os números dele. Né? E fazendo o balanceamento, é mais positivo ou mais negativo? Não, é mais positivo. É mais positivo. Entre regular... Vamos falar dos números. Eu não tenho de memória, não, mas entre regular, ótimo e bom, o Veveu está com 60. Entre regular, ótimo e bom, 60. É por aí? 30, 35 de ruim e péssimo é muita coisa. Sim, se você e não é justo, isso eu, embora a voz do povo seja a voz de Deus. Se eu fosse o prefeito, eu teria feito isso diferente de você. Eu teria feito o sistema de transporte, nós brigamos muito, o problema foi o dinheiro, o sistema de transporte está atrasado, a coisa melhorou, e a ideia de um conjunto de linhas de ônibus e tal. O que mais? Acho que basicamente seria a única coisa que eu faria mais importante assim, seria isso. Ou seja, Ivo vem aí.
Segurança. Vamos inovar. Repare, a segurança, institucionalmente vista, sob o ponto de vista da responsabilidade na Constituição, é tarefa da polícia. Polícia Federal, Polícia Estadual e tal. Porém, modernamente, não dá mais para a prefeitura se distanciar desse assunto, porque virou uma epidemia. É verdade. E aí você tem desde a questão da iluminação pública, que qualificada, como está se percebendo em Fortaleza, né, ganha território da marginalidade, da droga, da violência, até inovações que nunca foram experimentadas desse negócio, de fazer uma visitação e um cadastramento do potencial jovem. Né? Eu vi outro dia se reuniram aqui os grupos de jovens e tal, para fazer um acordo de fim de combate. Isso assustou a cidade, não sei o que e tal, mas isso revela a possibilidade de uma interlocução. Sabe, diferente. Deixa a polícia fazer o serviço dela, que tem que fazer, mas é preciso entrar uma coisa, penso eu, estou pensando alto aqui com você, porque isso é absolutamente necessário. Em Fortaleza e aqui, onde nós temos mais responsabilidade mais direta. Certo. Ô Ciro, voltando aqui para o plano nacional, tem quantos picaretes naquele congresso hoje? Rapaz, é para mais de 200. É mais de 200. Porque tem mais... o sinal é quem votou no Eduardo Cunha. Porque o Eduardo Cunha é um marginal, que todos nós políticos conhecemos. O povão não sabia, mas nós políticos todos conhecemos o Eduardo Cunha. Ele é um gangster dos piores, mais perigosos. Inteligentíssimo. Muito inteligente, muito obstinado, muito trabalhador, sabe, estudioso do regimento, das manhas, do parlamento e tal. E ele distribuiu o dinheiro, que é a única razão dele ter chegado onde chegou, para uns 260 deputados. Esses são picaretas sem dúvida. Mas cara de pau, né, rapaz? Cara de pau. Rapaz, você sabe que anteontem ele fez um churrasco, cara. Muito boa. Ele fez um churrasco. Da casa residência oficial. O cara não tem... Olha de peroba ali, passa muito na cara de pau. E a olho brasileiro. Dizia o velho Rui Barbosa que é o poder que mais tem faltado à República. Né? Infelizmente é uma tradição formalista, legalista, elitista, né? Tem uma visão de classe clara, embora com a persistência democrática estejam surgindo um novo judiciário, de jovens magistrados mais interessados, curiosos, e mais preocupados com uma justiça efetiva e não com esses protocolos formais, processos intermináveis e tal. Seja um outro. Eu acho que é um bom juiz, mas esse excesso de senso, de aplauso, não sei o quê, eu acho que deu uma viradinha na cabeça dele. Porque o juiz bom é o severo, aquele que julga nos autos e faz de um jeito tal, amarrado na lei, no bom direito, que ninguém se sente mal, nem é capaz de contestar. Na medida em que ele aceita essas homenagens e frequenta salões da burguesia internacional, da burguesia nacional, mas isso é natural. É humano, completamente humano. Mas o magistrado tem que se preparar, tem que se preservar. E aí ele cometeu 2 erros, na minha opinião. Ambos terão efeito na anulação dos atos decorrentes desses 2 atos. Primeiro, a condução coercitiva do Lula. Por quê? Não é que o Lula não tenha que pagar. Todos nós temos que pagar, seja pelo que errado fizermos. Ninguém está acima da lei. Mas a lei diz que o cidadão chamado à justiça deve ir espontaneamente. Não indo, cabe o juiz mandar buscar, que antigamente chamava de bar de vara, que é a condição coercitiva. O Lula nunca foi chamado e nunca deixou de ir. Portanto, a condição coercitiva dele foi ilegal. E o mais grave foi a divulgação de grampos da presidência da República. Isso é flagrantemente criminoso, mais do que ilegal. Porque a lei também é clara. O sigilo é a regra, porque eu não posso estar invadindo a comunicação. Você está no seu telefone, falando com a sua mulher, falando com o seu parente, seu amigo, seu sócio, eu não posso devassar. A não ser por ordem judicial, e nas condições que a lei diz. E a lei diz que se, eventualmente, uma gravação autorizada pelo juiz alcançar autoridades da instância do Supremo, o juiz tem que encerrar imediatamente e empacotar a gravação e mandar para o Supremo, no caso da presidência da República. E manda mais, se o assunto grampeado não for pertinente à investigação, o juiz tem que destruir a prova. O que ele faz? Divulga e ajuiza a oportunidade política da divulgação. Isso foi crime. Nos Estados Unidos é uma das circunstâncias de pena de morte. Fora isso, um grande brasileiro? É um grande brasileiro, sem dúvida. E pode, né? O tempo vai dar ainda a maturidade que a juventude ainda não tem. Certo. Pena de morte. Ok. Um ouvinte? Grampear comunicações da República é caso de alta traição, que por sua vez é punido com pena de morte. Faça essa pergunta aqui. Certo.
Rapaz, se tivesse tido, claro, põe segurança, okay. Segurança nacional, condições psicossociais, por que é tão grave? Você não pode gravar vídeo. O que passou ali? Uma decisão de militar, então você vai grampear e divulgar? Você, na sua avaliação, isso tirou a imparcialidade dele? Enquanto... Feriu bastante, feriu muito. Porque como ele está atuando na política, a política é um ambiente das paixões. Então há uma clara denúncia do lado do PT, por exemplo, de que ele é faccioso, que só vê culpa no PT, que não alcança o PSDB e tal. Ele foi cobrado disso numa entrevista nos Estados Unidos. E ele disse, não, eu não faço nada com o PSDB porque não apareceu denúncias. Não é verdade. Não é verdade. Apareceram muitas denúncias na própria Lava Jato envolvendo quadros do PSDB e do PMDB. Portanto, se ele já é estigmatizado por conta de um lado da política que é suspeito, e eu não acho que o PT tenha razão nisso, ele precisa ter cuidado para não dar cabimento a nenhum argumento para que justifique essa... Porque, eu volto a lhe dizer, a gente tem prazer em ver um juiz punindo, porque o grande problema do Brasil é a impunidade dos grandes. Então, a gente fica feliz, né? É catártico você ver um grande empresário, um grande político ser preso, ser conduzido, etc, etc. Porém, não sei se você lembra de uma operação chamada Satyagraha. Nós tivemos a mesma coisa, uma operação muito popular, novela da Globo falando e não sei o que e tal, que era o delegado Protógenes Queiroz da Polícia Federal, forte, valente, prendeu o Daniel Dantas, banqueiro e tal. E aí tinha o procurador Joaquim Fernando de Souza, aquele todo meio mal engoçado, também era um grande camarada, e o juiz De Santis, e não sei o que e tal. Pois bem, aquela arrumação toda foi anulada. O Protógenes está hoje com ordem de prisão, foragido do Brasil. O De Santis não é mais nada, o Joaquim Francisco saiu da Procuradoria, e os culpados reais pelas as nulidades estão todos pirilampando, impunes por aí, com atestado de inocência dado pela Justiça. Então, o juiz bom não é o que faz estardalhaço, é o que faz a decisão para não ser anulada. Ministro Gilmar Mendes. Eu acho que fala demais. Porque também o juiz que eu aprecio, não é que não deva falar, seja obrigado a ser um sacerdote surdo e mudo, mas eu acho que ele exagera nas análises. Dá uma liminar, sustando a posse de um ministro nomeado pela Presidente da República, é completamente inconstitucional. Sou professor de Direito Constitucional. É simples assim, vamos todo mundo entender. No presidencialismo, o presidente é livre para escolher seus ministros. O Lula, e aquilo foi um disparate, aquela decisão de nomear o Lula, foi um desastre louco. Estou falando só do protocolo legal, que o Gilmar Mendes suspende. O desvio de função. Como assim? O Lula nem réu é. Nem réu é. O camarada só vira réu quando uma denúncia é aceita pela Justiça. O Lula, naquela data, nem sequer tinha denúncia aceita pela Justiça. Aí o cara dá uma liminar suspendendo. Eu, se fosse presidente da República, tinha jogado na lata do lixo. Tchum. Pronto, é meu ministro, eu que nomeio, a Constituição que manda e acabou. Ou seja, em Fortaleza, você já fez as pazes com a Luísa? Eu nunca briguei com ela, não. Ela que é zangadíssima, porque acho que eu tirei dela a vitória do poste que ela queria eleger lá. E nem fui eu, não. Mas cumprimenta? Eu cumprimento 100% dos meus adversários. 100% dos meus adversários. A ela, se ela deixar, eu dou um beijo. Que é isso, Normal, a democracia é convivência de diferenças. Você imagina você transformar cada adversário no inimigo. Não, o Serra eu cumprimento também, mas o Serra é um dos caras que eu não gosto, mas aí não é pela política. O Serra já me processou por dano moral e manipula a justiça em São Paulo, e eu já perdi dinheiro. Por exemplo, eu disse numa entrevista que o Serra não gostava de pobre. Isso foi causa bastante para o juiz me condenar a pagar R$100 mil de indenização. A revelia, porque inclusive declarou que eu era ausente e me condenou a revelia, sem eu me defender. Isso é ele. Lula. É um grande brasileiro, mas pelas tantas perdeu a humildade e passou a brincar de Deus. Aí se queimou. Passou a brincar de Deus. Brincar de Deus, achou que podia fazer tudo. Mas vamos trocar essa afirmação em miúdos. Brincar de Deus. Não, sabe, o que é brincar de Deus? Deus é onipotente. Né? E, então, tem essa atribuição. O homem não tem. Nós somos falhos, somos humanos, somos frágeis. E o Lula ficou tão popular, tão endeusado, tão não sei o que e tal, que resolveu achar que podia tudo. Podia tudo. Aí acerta com esse lado bandido da política brasileira, enfim, visita o sítio não sei de quem, o filho ganha milhões não sei de onde, e tal, e tudo bem. Fala no que deu.
Aécio Neves é seu grande amigo, né, Ciro? Há 35 anos somos amigos, mas eu ando me decepcionando muito com ele, né? Primeiro porque... Seria um bom vice. Está queimado. Está queimado? Muito queimado. O próprio partido dele queimou. Mas assim, continua a amizade? Faz tempo que a gente não se vê, mas eu sou amigo dele. Quem seria um bom vice para o Ciro? Então, falando no Haddad, que é o atual prefeito de São Paulo, seria maravilhoso. Seria? Seria. Rapaz, aquele Paulinho da Força, por onde anda, hein? Ele é hoje presidente do partido chamado Solidariedade e é deputado federal. Zé, foi seu candidato a vice. Imposto pelo Brizola. Graças a Deus o povo não me elegeu. Imagina se dá um negócio desse aí, não valia, né? Dessa vez eu vou tomar 1000 cuidados. Por quê? Não presta? Não, ele se corrompeu. É picareta, é partido. Se corrompeu completamente. Na época nem tanto, mas se corrompeu muito. Ou se ele fosse dada a condição de Deus, você falou que o Lula, Deus, você mandava, daquele congresso ali, mandava quantos por fé? Não, se eu tivesse um segundo de Deus, eu estalava o dedo para acabar a violência, sabe, no Brasil. Não ia perder tempo com isso, não. Muito bom. Bom demais, bom demais, bom demais. Liguei para o ouvinte dizendo aqui. Não, deixa para lá. Vamos aqui aproveitar. E tem alguém aí? Se for pergunta besta, a gente não põe. Só para deixar logo claro a coisa. Está muito claro. Até agora a gente não está pisando na bola em relação à lei eleitoral. Vamos para aqui. Ivo é candidato, vice do Ivo, é quem mesmo? Ainda não está escolhido, não. Nós temos essa última semana, a convenção vai ser sexta-feira, às 5 horas da tarde, sexta que vem, né? De hoje é uma semana, às 5 horas da tarde, lá no ginásio do professor Luciano. Aproveito e convido todo mundo para ir lá. Quem é o vice? Eu não sei. Se eu soubesse, eu te dizia. Se eu soubesse, eu te dizia, porque nós, de fato, não temos. Nós andamos especulando algumas pessoas, tipo o doutor Gerardo Cristino, não se filiou, a doutora Livi, né, mulher do Leônidas, ex-primeira-dama, está incompatibilizada, então nós vamos fazer essa semana de consultas aí. Vamos fazer essa semana de consultas. Não, o Leônidas é deputado federal. O Leônidas tem que ficar lá em Brasília trazendo o dinheiro, senão não dá para trabalhar aqui, não. Certo. Mas pode ser o PT? Pode perfeitamente. Cristiano? Pode. É um nome. É um nome? É um nome. O nosso amigo sindicalista Ranieri Barbosa é um nome? Excelente nome também. Está sendo discutido esse nome? Sim, rapaz. Eu pedi ao Leônidas. Você está se zangando comigo? Não, estou não, meu irmão. De jeito nenhum. É natural que você queira, mas se eu soubesse, eu te diria com o maior prazer. Seria uma coisa importante, porque chama a atenção e tal. Como nós não temos ainda, o Leônidas e o Veveu estão encarregados de fazer uma rodada de consultas para a gente mastigar durante essa semana. E eu prometo a você que eu, no telefone, lhe dou em primeira mão. Pronto, é uma promessa que eu estou fazendo. Ok. Ciro, obrigado pela presença. Muito obrigado a você. Final aí para o nosso ouvinte. Eu agradeço a oportunidade, agradeço ao povo de Sobral a atenção e volto a dizer, eu pensei muito em não disputar, não de retirar, de sair dessa disputa, mas acreditei no fim, com a bênção de Deus, que a minha responsabilidade, a nossa responsabilidade é dar ao povo de Sobral uma alternativa. E nós vamos para a luta, tem Ferreira Gomes na área, e eu peço a Deus que abençoe o povo de Sobral e peço a vocês que nos ajudem mais essa vez. Obrigado, meu irmão. Grande abraço. Rubens, um abraço. Um abraço. Sim, um abraço, irmão. Tchau, Leônidas. Um abraço. Um abraço, irmão. Tudo de bom. Hora certa, lojas Malai. 1h30.